Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto, um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nossa atitude diante da palavra. Se para Isaías a chuva representa a palavra, no Evangelho é a semente que cumpre esse papel. O objetivo principal do Evangelho de hoje não é destacar a figura da semente nem a do semeador, mas a do terreno no qual cai a semente. Evidentemente, sem a semente, que é a palavra, e sem o semeador, que é Jesus, não seria possível haver semeadura nem frutos. Os diferentes terrenos significam as diversas formas de se acolher a palavra. O terreno situado à beira do caminho, o terreno pedregoso e o terreno espinhoso referem-se à atitude de não escutar, de rejeição e de indiferença por parte do ser humano. Já o terreno bom refere-se à atitude daqueles que escutam e acolhem o que Jesus veio propor. Mas não basta ouvirmos com os ouvidos o que o Senhor nos diz, precisamos nos comprometer plenamente com sua proposta. Assim como a semente se entrega à terra para produzir frutos, Deus continua comunicando sua palavra. É muito significativo no Evangelho de hoje a quantidade espantosa de frutos que é capaz de produzir a semente que caiu em terra boa. Isso é mencionado justamente para nos recordar a força que tem o reino de Deus, que sempre acabará vencendo, mesmo que de maneira silenciosa e discreta. É como se Jesus estivesse nos
nos dizendo para não desanimarmos diante dos fracassos e das decepções da vida. Para nosso tempo, que parece não enxergar nenhum bom fruto entre as tantas mazelas humanas, essa mensagem é muito atual e nos confirma que Deus continua a nos comunicar sua palavra. Que Deus esteja sempre convosco, a paz de Cristo e o amor de Maria.